Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Temos aqui meio cachorro ali, que é o Romeu. Ele deitou ali, não tem muito o que fazer, né? Gente, eu quero conversar um pouco com vocês sobre um livro que eu li chamado As Alegrias da Maternidade, que é esse livrinho aqui. Eu quero falar, assim, bem em linhas gerais sobre a história dele e quero falar mais sobre as temáticas e o que me mobilizou para vir aqui conversar com vocês. Eu li esse livro, As Alegrias da Maternidade, não foi de forma espontânea, eu li porque eu comecei a participar de um clube de leitura da Plexus, né, que ela é coordenada pelo Humberto Conzo e pela Tami, do Literatami, e eu fui no primeiro encontro que a gente falou sobre a Amora, da Natália Borges Polesso, e acabei indo nesse segundo encontro para falar sobre as alegrias da maternidade, e eu acabei ganhando de presente esse livro de dois amigos queridos, da Bárbara e do Will, e eu jamais compraria um livro com esse título aqui, As Alegrias da Maternidade, espontaneamente. Louco, né? Porque eu acho que o nome dele já não me interessa, porque, como alguns sabem, eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu não tenho a menor pretensão em ser mãe, isso já é um fato considerado fatídico na minha vida, das poucas coisas que eu tenho certeza. Eu tenho as minhas razões, inclusive a gente até pode aproveitar esse vídeo para conversar um pouco sobre isso mais profundamente. Eu acabei me envolvendo com a leitura, foi uma leitura super fluida, super gostosa de fazer. Esse livro é de uma autora chamada Buchi Emecheta, que ela é nigeriana, e eu nunca tinha ouvido falar dela. E ela nasceu numa cidade chamada Lagos, que fica na Nigéria. Ela era de uma família pobre, ela passou por dificuldades na infância. E aí eu acho que ela se casou muito cedo, eu acho que ela se casou com mais ou menos uns 11 anos, porque tem uma coisa de tradição, que você é meio que prometida para os maridos lá na Nigéria, pelo menos naquela época. O marido dela vai fazer faculdade em Londres e ela acaba indo morar em Londres bem cedo para acompanhar esse marido. Aí eu fiquei sabendo que ela teve uma relação muito difícil, um casamento extremamente complicado, extremamente abusivo, de agressões e tudo mais. Inclusive o marido dela impedia ela de escrever, porque desde muito pequena ela sempre gostou muito de histórias, de ouvir histórias. A família dela tem uma coisa de tradição de contadores de histórias e por isso que ela acaba virando uma contadora de histórias, né? Porque um escritor nada mais é do que isso, né? Um grande contador de histórias. Quando ela começa a escrever, esse marido não quer que ela escreva de jeito nenhum. E ele pega e rasga os manuscritos dela, é uma coisa horrorosa. E aí ela acaba se separando, e na época se separar era uma coisa altamente absurda. E quando ela se separa desse marido, ele renega os filhos. Ela tem vários filhos e ele renega esses filhos. E depois de muitos anos que eles se separaram e tal, ela teve que se virar nos 30, né, pra viver como mulher em Londres, num lugar que não é sua terra natal, sem marido, com os filhos e tal, aquela coisa que a gente já conhece essa história. Aí, depois de um tempo, ela fica sabendo que a filha resolve ir morar com o pai. E isso pra ela é péssimo, é traumático, é desesperador, né? Ver a filha que ela tanto lutou pra poder sustentar e pra criar e tal, indo morar com o pai, né? Que renegou a paternidade anos antes. E é nesse momento que ela escreve esse livro aqui, As Alegrias da Maternidade, que é publicado em 1979. E aí ele foi editado pela Dublinense, acho que ele foi editado o ano passado, em 2018, enfim. E aí temos aqui a história, então, de uma mulher que chama Nuego, que ela vive numa cidade que chama Ibuza, na Nigéria, e nesse lugar em que ela vive tem umas tradições, né? Essa história aqui se passa nos anos 40, 50 ali, que a Nigéria ainda está sob total efeito da colonizadora da Inglaterra, né? Então tem muita influência da Inglaterra na cultura ali, mas nessa cidade de Ibuza, nessa história aqui, as mulheres, elas vivem numas tribos que elas são propriedades do marido. Os maridos, eles têm várias esposas, não é uma sociedade monogâmica. As mulheres são como um bem, um objeto para o marido, e elas são mais valorizadas ainda quando elas têm filhos homens, né? Porque os homens que vão continuar passando o nome do pai para frente, enquanto que as meninas, elas são apenas uma espécie de objeto que vai sendo cuidado por alguns anos pelos pais,
para que no futuro ela possa ser vendida para um marido e isso gerar algum tipo de lucro para os pais. Só que a Noego, ela tem o primeiro casamento, aí o primeiro casamento não dá certo porque ela não consegue engravidar. Então ela se separa desse primeiro marido e depois ela acaba se casando de novo com um cara que ela não sabe quem é. Só que ele não mora em Ibusa, na cidade dela, ele mora numa outra cidade que já não vive mais de acordo com aquelas tradições da onde ela vive. Então ela viaja para conhecer esse novo marido dela. Quando ela chega lá, ela fica assustada com o marido, porque ele aparentemente não é bonito, ele não é um homem forte, ele não é nada daquilo que ela esperava, né? E aí a gente vai conhecer a história desse casal, né? Da Noego e do Naif, que é o marido dela. E ela tem, gente, muitos filhos, essa mulher e esse cara. Eles têm muitos filhos mesmo, acho que eles têm 7, 8, 9 filhos no total, não tô me lembrando agora, mas é muito filho, minha gente. Vai ver aqui nessa história, gente, uma mulher que acaba fazendo de tudo para criar essas crianças da melhor forma possível, com total prioridade para os filhos meninos, porque os meninos, eles teoricamente estudam, né, para ter uma vida melhor, e as meninas, elas estudam até uma certa época da vida, só para elas aprenderem meio que a ler e a escrever, sabe? O básico do básico do básico. E aí, no final da vida dela, minha gente, o que acontece é que ela sofre pra caramba. Essa mulher aqui sofre demais, 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 demais. A gente conversou no clube de leitura que As Alegrias da Maternidade é um título super irônico. O que é a maternidade, né? O que é você doar a sua vida para um serzinho ou vários serzinhos que dependem absolutamente de você. Principalmente numa sociedade como essa aqui que a gente tem nessa história de ficção, que me parece que é mais ou menos ficcional, porque muitas das coisas que estão nesse livro me parecem que são resgates de memórias da própria Bucha Emecheta, que viveu muitas dessas coisas que estão nesse livro aqui, muito provavelmente, muito próximo do que tá aqui nesse livro. Principalmente numa sociedade como essa, assim, né, que pra você ter algum valor como mulher, como indivíduo, você precisa gerar filhos e muitos filhos e você doar a vida inteira para essas crianças que possivelmente nem sempre vão lhe retribuída na mesma proporção que você diz que você doou para esses seres. Então é um título irônico porque, na verdade, não são as alegrias da maternidade. É claro que a maternidade dá várias alegrias para uma mulher, né? Possivelmente dá, por todas as mães que eu conheço, mas também dá muita dor, dá muita tristeza, dá muito medo, dá muita angústia. Dependendo do lugar que você vive, da situação que você vive, é uma situação de extremamente desamparo. Então acho que esse livro aqui, ele é muito legal de você ler, porque é uma história muito bem contada, é uma história muito bem narrada pela Bucha Emecheta. É uma história que está um pouco fora de contexto, né, do que a gente vive hoje, porque se passa nos anos 40 e 50, que é uma época de guerra, né? As tradições eram mais fortes e hoje em dia eu acho que possivelmente não é mais tão rigoroso assim. E de uma sociedade absolutamente patriarcal, né, e que não deixa de ser nos nossos tempos de hoje, só que com algumas mudanças, muitas mudanças na verdade. E é uma história muito gostosa de ler, muito fluida, e que traz esse lugar de uma cultura muito distante da nossa, do que a gente vive, da nossa realidade de 2019, da nossa realidade brasileira, né? Uma coisa que me interessou muito nele foi que acontecem várias coisas durante essa história aqui, que a gente vai acompanhando a trajetória da Noego, dos filhos, do marido e tudo mais. E aí, num determinado momento do livro, acontece um incidente que eles acabam indo parar num tribunal. E quando a Noego acaba sendo interrogada pelo juiz, ele não é um juiz que carrega com ele as tradições de Ibusa, da cidade natal da Noego, sabe? Ele já é um juiz que ele tem o pensamento daquele outro lugar que ela mora hoje em dia. Os costumes são já diferentes. E durante esse tribunal, a gente visualiza esse confronto das duas culturas, de duas tradições diferentes, sabe? Então a gente tem um choque de cultura nesse momento desse livro, que é muito interessante como que a Bushi narra esse fragmento da história. Porque ela vai fazer você criar uma empatia e um entendimento daquele ser que é tão diferente
da gente que tá lendo essa história, sabe? Eu fiquei muito pensando a respeito de que às vezes a gente tem muita dificuldade de entender uma pessoa que é de uma outra religião ou que é de uma outra cidade, às vezes, né? Às vezes você sai de uma cidade e vai para outra, tem costumes completamente diferentes, e a gente tem muita dificuldade de absorver, de compreender verdadeiramente as pessoas, do jeito que elas agem, do jeito que elas pensam, as crenças. Esse livro desperta esse desejo de você querer entender e te dá uma compaixão, assim, até pelo outro que pensa tão diferente de você, justamente porque teve uma outra educação, justamente porque tem outros valores, né? Então, acho que para mim o que mais ficou desse livro é essa questão da gente ter mais empatia. É que empatia vira uma palavra muito vulgar, né? Que é todo mundo fala de empatia, mas eu acho que é esse sentimento que esse livro gera na gente de você olhar para o outro indivíduo e tentar compreender ele em todas as suas camadas, sabe? E porque de repente aquela pessoa nasceu num lugar completamente diferente de você e por isso que pensa daquele jeito. E não adianta a gente querer impor a nossa opinião, né? E não adianta também a gente querer mudar a cabeça daquela pessoa porque você está certa e a outra pessoa está errada. Como que a gente consegue não ser tão enfático com as nossas com os nossos valores, com as nossas opiniões. E uma outra questão também é do papel da mulher, dessa questão da maternidade, que claro que essa aqui é uma história dos anos 40, 50 na Nigéria, mas se a gente pegar aqui no Brasil hoje, aqui Brasil 2019, quando eu falo para algumas pessoas que eu não quero ser mãe e que eu não pretendo ser, ainda é muito chocante para as pessoas ouvir isso. E como é difícil para as pessoas compreenderem, né, que você não é só um indivíduo na sociedade que veio para procriar e parir crianças, que a gente tem que se constituir como ser humano, como indivíduo, e que a gente por si só se basta. E essa aventura de viver a vida já é muito louca sendo só um indivíduo, né? E quando você pare uma criança, quando você gera uma criança, você tem que navegar na sua aventura individual, que é muito louca já, e de mais uma pessoa, que nos primeiros anos de vida vai depender absolutamente, inteiramente de você, e se você tiver muita sorte, do seu companheiro ou da sua companheira, né, que vai ajudar você a estruturar os primeiros anos de vida dessa criança. E toda vez que eu leio essas histórias que falam sobre maternidade, sobre mães e tal, me dá uma sensação de que realmente ser mãe é você dar tudo que você pode dar e mais um pouco, sem realmente esperar nada em troca, porque os filhos não é que eles são ingratos, mas os filhos também são outros indivíduos com outras necessidades e que nem sempre vão estar ali dispostos a retribuir tudo aquilo que você fez por eles na mesma proporção, no mesmo tamanho, que você, mãe, esperava, né? Porque quando a gente dá, a gente espera receber, enfim, a gente tem que adquirir essa capacidade de entender que a gente dá na vida, a gente se doa, mas a gente não pode esperar nada em troca, porque as pessoas sentem de formas diferentes, de maneiras diferentes e vêm de lugares diferentes, então a gente não pode ficar esperando nada. A gente doa porque é gostoso essa nossa capacidade de doar. A capacidade do ser humano de estar para o outro é muito bonita. E eu acho que essa é uma das dores de ser mãe. Eu acredito que devem ter muitas delícias, né? A dor é a delícia de ser o que é, de ser mãe. Mas, enfim, é uma aventura que não é toda mulher que eu acho que está preparada para entrar nessa aventura. E eu acho que falta muito a gente pensar até que ponto que a gente realmente quer passar pela maternidade ou não quer. Porque aqui nessa história, a Nwego, ela não questiona muito se ela quer ser mãe ou não quer ser mãe. Ela quer cumprir com um papel que impuseram a ela que ela tem que cumprir. A Nwego é uma personagem que ela não é questionadora, sabe? Ela questiona em alguns lapsos, assim, algumas pequenas epifanias que ela tem de questionar aquela realidade que ela vive. Mas ela tá muito confortável nessa situação de que foi dada a ela por uma questão de tradição da cultura dela, de que ela tem que ser mãe, de que ela tem que cuidar da família, de que ela vai ter que trabalhar para sustentar esses filhos, porque nessa história ela trabalha pra caramba para sustentar esses filhos, né? Ela passa fome, passa necessidade, passa dor, passa desespero, enfim.
Ela aceita muito essa situação que é dada pra ela. Eu acho que durante muitos anos nós, mulheres, aceitamos muito essa condição de que nos foi dada, né? De que a gente tem que aceitar que a gente tem que ser mãe em uma certa altura da vida e que numa certa altura a gente vai ter que casar com alguém e daí vai ter que, pra ser uma família de verdade, tem que ter filhos e tal. Então acho que vale a gente questionar se esse nosso desejo é um desejo de uma sociedade que nos impôs isso, ou se realmente é um desejo nosso. O quão desse desejo é um desejo genuíno e o quanto desse desejo que é um desejo egoísta, sabe? De que você quer ter um filho seu, uma pessoa pra você, quando tudo é uma grande ilusão, porque ninguém é de ninguém, né? Eu acho que é isso. Talvez esse vídeo tenha ficado meio que um vômito, um brainstorm, mas eu não acredito que dê pra falar de arte de uma outra maneira. Essa que é a verdade. Por isso que eu sempre fico insegura na hora de compartilhar as minhas leituras e os meus filmes que eu vejo, porque é sempre um vômito de sensações só, né? Não sei se isso interessa pra vocês dessa maneira, né? Desse jeito que eu conto. Bem, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de comentar aqui as impressões de vocês em relação a este vídeo, ao livro, a tudo que eu falei e descarreguei aqui nesse vídeo pra vocês. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhem com os amigos que gostam de literatura, que gostam de arte, que gostam de conversar sobre coisas da vida, amenidades, enfim. E se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!